Oi, bem-vindo ao canal se você é novo por aqui. Eu sou a Marina, eu sou nutricionista e cozinheira. E se você não é novo por aqui e está acompanhando essa série, bem-vindo de volta. A gente tem mais um episódio hoje pra vocês de Hora do Papá. Esse é o terceiro episódio. Se você não assistiu o primeiro e o segundo, volta lá e assiste, que são muito importantes, porque eu tô ligando uma informação na outra. Hoje a gente vai falar sobre os métodos diferentes de introdução alimentar e sobre a textura e o formato dos alimentos que a gente vai oferecer para o bebê pra gente oferecer com segurança. Os métodos mais populares, mais comuns, mais conhecidos hoje em dia são o tradicional, que é o método das papinhas, em que você oferece comida amassada. O método BLW, que eu já mencionei aqui. As pessoas costumam achar que BLW é só oferecer a comida em pedaços para o bebê. Não é isso, existem muitos princípios para esse método e não se oferece só comida em pedaços. Por exemplo, se você come uma comida que não é em pedaços sólidos que o bebê precisa pegar, uma comida que se come em colher, como feijão, como arroz, como purê de batata, como carne moída, você vai oferecer na colher para o neném, mas de forma que ele mesmo coma sozinho. A introdução alimentar participativa, seria um terceiro método, é uma união dessas duas coisas. É a mãe que geralmente se interessou pelo BLW, mas não quer fazer só o BLW, quer continuar com o método das papinhas e faz um híbrido. Uma união dessa ideia de dar comida na colher amassada, mas também oferecer a comida em pedaços para a criança visualizar aquele alimento, para ela ter parte daqueles benefícios que o BLW tem no desenvolvimento motor da criança, no desenvolvimento da autonomia. Não importa se é papinha, se é BLW, se é introdução alimentar participativa, você tem que respeitar a autonomia da criança, você tem que respeitar a quantidade que a criança está te mostrando que ela vai comer, então você não pode forçar a comida para uma criança, você não pode distrair essa criança para conseguir colocar um aviãozinho de comida na boca dela. A criança tem que estar prestando atenção, ela tem que estar interessada, ela tem que aceitar aquele alimento, ela tem que querer comer aquele alimento mesmo que esteja na colher. Então, se você escolheu papinhas, ótimo, tranquilo, tem como fazer isso de uma forma muito, muito legal para o seu filho. Você vai oferecer a comida na colher e você não vai colocar a colher na boca dele. Você vai apresentar a colher e o seu neném vai até a colher. Ele tem que ter essa iniciativa, ele tem que mostrar que ele quer comer aquilo. No começo, isso demora um pouquinho para clicar, mas não é para você ficar distraindo o neném, fazendo assim, ó, para ele abrir a boca e pum, e você enfia a colherzinha na boca dele, ainda encaixa assim para cima e sobe para poder fixar a comida lá dentro. Esse não é um jeito respeitoso, legal de você fazer a sua introdução alimentar. Eu falo mais sobre isso nos vídeos anteriores, vai lá assistir. Agora eu quero mostrar pra vocês, como exemplo de alguns alimentos, como é mesmo a introdução alimentar por meio do BLW, por meio da papinha, e como elas evoluem ao longo do tempo. São dois conceitos que a gente vai falar, textura e formato. Primeiro da textura. A comida que a gente oferece pro bebê tem que estar na textura para esmagar com a gengiva, né? Porque ele tem dentes, mas os dentes estão lá escondidinhos, então ele tem uma gengiva dura. O bebê não tem uma gengiva como a gente tem na velhice, que é aquela gengiva mole, que tinha dentes e perdeu os dentes. Não, a gengiva do bebê, você vai perceber que ela é muito dura. Se você colocar o seu dedinho ali na boca de um neném, como a gente faz, por exemplo, para estimular no começo do aleitamento materno, você vai ver que ele é forte, ele tem uma gengiva dura, ele tem uma boca forte e ele consegue esmagar com essa gengiva. Então ele mastiga, mesmo sem dentes, ele consegue mastigar. Então o que a gente precisa fazer é garantir que ele tenha esses alimentos macios para que ele possa mastigar com a gengiva. Sejam alimentos macios por si só, como por exemplo uma banana, um abacate ou um mamão, ou alimentos que a gente adapta, como por exemplo uma cenoura cozida, uma maçã, uma pera cozidas, uma carne bem cozida desfiando. Tenho aqui duas frutas que são macias por si só, que já estão na textura correta, o bebê já consegue esmagar elas, que são o abacate e o mamão.
Tem várias outras, né? A banana é a mais comum de todas. Eu acho que a maioria das pessoas começa uma introdução alimentar com a banana e eu acho que é uma ótima comida para começar, porque ela já tem uma textura fácil para o bebê. Mas existem outras milhares de possibilidades. No caso do bebê que vai comer sozinho esse pedaço, que vai levar a comida à boca, a gente vai cortar num formato em que ele consiga fazer isso. Como a textura aqui já está correta, falta só o formato. Então, a gente vai cortar em pedaços grandes e compridos, como esse aqui. Quando o bebê começar a comer com 6 meses, ele vai pegar o alimento usando a prenção plantar. Ele não vai ter a habilidade de usar os dedinhos. O que ele vai fazer é, com a palma toda dele, agarrar a comida. Então ele vai segurar assim. Inclusive, quando eles começam, eles não têm muito controle sobre essa força que eles têm. Então, o que costuma acontecer é eles quebrarem o alimento porque fizeram muita força. Ou o alimento escorregar das mãos. Isso é comum, é normal e faz parte do aprendizado para ele. E faz muita bagunça. E faz muita bagunça, mas também é parte do processo. A gente tem algumas coisas para poder diminuir isso. Por exemplo, um abacate, que é uma comida que escorrega muito, ou até um mamão, no começo a gente deixa com a casca. A gente vai higienizar tudo, higienizar inclusive a casca corretamente, e a gente vai dar pro neném assim. Vai ficar muito mais fácil para ele. Ele vai botar na boca e não se preocupa, ele não vai comer essa casca. Ele vai começar a roer o abacate aqui, mastigar o abacate, tá vendo que ele desfaz? E a casca vai ficando. Se você quiser, você pode ir tirando um pouco da casca e aí ele vai esmagando e comendo. Tá vendo? Essa é a textura, o teste da textura que a gente faz para ver se o alimento tá seguro. Você esmaga com os dedos. Se você consegue esmagar com os dedos, o bebê vai conseguir esmagar com a gengiva dele, na boca dele. Outra coisa que você vai perceber é que quando o neném tem 6 meses e ele tá comendo, ele segura pela prenção plantar e ele não tem muito controle ainda de abrir e fechar a mãozinha. Então ele vai comer o que ficar pra fora do punho dele. Então se ele tá segurando aqui, ele vai conseguir comer o que tá aqui. Ele não vai conseguir ir mexendo de forma a comer tudo, né? A mudar a posição da mão para expor todo o alimento. Então o que ele mais faz é segurar de um lado e comer de outro. Depois, quando ele tem 7 a 9 meses, essa habilidade vai melhorando e ele começa a abrir e fechar melhor a mão e vai comer com mais facilidade o alimento inteiro. Ele vai, inclusive, empurrar. Talvez ele use uma mão para firmar e a outra para empurrar o alimento para a boca. Se você for oferecer o abacate como papinha, como é que você vai oferecer? Você vai colocar o abacate numa superfície e você vai amassar com garfo. Não precisa liquidificar, não precisa peneirar. Aliás, não deve peneirar, não deve liquidificar, tá bom? A gente deve amassar ainda deixando alguma textura. No começo a gente amassa bastante mesmo. Essa textura fica, ó, bem cremosinha ainda com alguns pedacinhos, tá vendo? Mas bem amassadinho. À medida que o bebê vai ficando mais velho, a gente vai amassando cada vez menos. Então, por exemplo, se você for dar depois o abacate pro bebê, isso aqui é o suficiente. Tá vendo? Você precisa desenvolver essa consistência. Você não pode ficar aqui por muito tempo. Você pode dar as primeiras vezes assim, mas a cada dia você amassa um pouquinho menos. Daqui a gente veio pra cá, depois isso aqui já vai ser o suficiente. E quando o bebê estiver ali entre 9 e 10 meses, você já vai poder dar pedacinhos de comidas picadinhas para ele. Então a gente começa bem amassadinho. A cada dia a gente vai amassando cada vez menos. A gente chega num estágio de pedacinhos de comida ali entre os 9 meses do bebê. Mais ou menos com 9 meses. Lembrando que o bebê é o mesmo desenvolvimento. O bebê que faz o BLW e o bebê que faz
papinha, tem que seguir a mesma ordem de desenvolvimento, mas o caminho é diferente. Então aqui a gente começa com pedaços grandes. Depois a gente vai fazendo, quando o bebê começa ali com 8, 9 meses, ele vai começando a usar os dedos. Então você pode tirar a casca, por exemplo, que ele vai estar mais habilidoso, e até fazer pedaços um pouco menores. Quando o bebê tem entre 9 e 11 meses, vai depender do tempo de cada bebê, o bebê que está fazendo BLW vai desenvolver isso talvez mais rápido, porque ele está treinando todos os dias, tá? Mas ele desenvolve o que a gente chama de pinça, que é a habilidade de usar os dedos para pegar a comida. No começo ele começa usando todos os dedos, assim, ó. Então daqui ele começa a usar melhor ainda os dedos e ele faz a pinça, que é com esse indicador e o polegar, ele consegue pegar pequenas coisinhas. Você vai ver ele pegando, inclusive, sujeirinhas no chão. Eles adoram pegar aquela sujeirinha que você não viu, aquela migalhinha, ele vai lá. Tum. Quando eu vi pela primeira vez, eu fiquei feliz, porque o Aurélio já estava super habilidoso, mas desde aí ele começou a catar todas as migalhinhas do chão. Mas então, a partir desse momento, ele começa a pegar pedaços menores. E olha, é tão legal o desenvolvimento da criança nesse sentido, que ao mesmo tempo que ele consegue na mão pegar pedaços menores, na boca ele também consegue resolver esses pedaços melhor. Ele já tem uma habilidade melhor ainda de jogar o alimento de um lado para o outro, de lidar com pedaços pequenos. Já já eu explico como funciona esse desenvolvimento da mastigação, que é importante para todo mundo. Então, com lá para os seus entre 9 e 11 meses, o bebê começa a fazer a pinça. E aí ele consegue pegar pedaços de alimentos pequenos. E ele vai conseguir botar na boca e mastigar também. Então, aqui eu cortei os pedaços menores do que esses aqui, né? Mas o que eu queria mostrar para vocês é que o processo é diferente, né? Mas o ponto de final é o mesmo. O ponto é, ele vai conseguir comer pedacinhos de alimentos macios lá entre os seus 9 e 11 meses. Ele vai conseguir comer. Aqui ele pode estar recebendo eles ainda na colher, né? Se você estiver dando tudo na colher. Aqui ele vai estar pegando com a mão na pinça. Lembrando que a autonomia do bebê, primeiro que ele vai lutar por essa autonomia. Ele não gosta de ficar parado só recebendo a comida na boca. Então ele vai lutar por ela. E segundo que você tem que apoiar essa autonomia. Então aqui esse é um método que tem a autonomia assim no seu centro e o bebê vai comer sozinho desde o princípio. A mãe fica observando, acompanhando, se certificando que ele tá seguro. Aqui, a mãe e o pai, né? Aqui a pessoa que tá dando a comida pra ele vai carregar a colher, vai primeiro apresentar a colher a ele. E aí o bebê vai, ó. Você não vai enfiar a colher na boca do neném e forçar aquela comida, tá? À medida que o bebê vai crescendo, inclusive você vai vendo, e não é tipo quando ele tem 9 meses, a partir dos 6, 7 meses ele já vai fazendo isso. Ele vai tentar pegar a colher, sabe? É normal, natural. E a minha questão é, deixe o bebê pegar a colher. Mostra pra ele, você pegou a colher, agora ó, é assim que a gente conduz pra boca. E ele vai tendo essa habilidade. Você carrega a colher, mas você mostra a colher pra ele, mas ele pega e leva a boca. Isso tem tanto na introdução alimentar participativa, quanto na papinha, quanto no BLW, quando a gente oferece alimentos na colher. Porque como eu falei, acontece. E na introdução alimentar participativa? Na introdução alimentar participativa você faz as duas coisas. Então você vai começar oferecendo para o seu bebê a papinha, por exemplo, assim, mas você também vai colocar do lado dele o abacate, porque caso ele se interesse em pegar e em comer esse abacate, ele pode. E você vai, em todos os métodos, sempre tratar o seu filho como um ser super inteligente que ele é, ensinando para ele as coisas. Então você vai falar, olha filho, o abacate... Inclusive, antes de você pegar, abrir a maçã, você pode mostrar pra ele, olha o abacate. Vou abrir o abacate, olha. Vou partir esse pedaço, vou colocar aqui, olha a mamãe amassando o abacate pra você. Um abacate tão bonito, ele é verde, tá vendo? Você quer abacate? Você vai fazendo isso porque a cada dia seu filho vai absorvendo um pouquinho de informação, né? Então hoje a gente falou sobre a textura e o formato, principalmente prestando atenção no desenvolvimento motor. Mas eu ainda tenho muita coisa para mostrar para vocês. Na parte 2 eu vou voltar para continuar mostrando possibilidades para vocês que eu comecei a mostrar, falar sobre mastigação, engolir, engasgar, não engasgar, gag, riscos e segurança. Todas essas coisas eu vou explicar no próximo vídeo. Eu vejo você na próxima então. Tchau!